Bom, boa tarde a todos. Eu sou Jair Dias Carvalho, né, coordenador do Grupo Soberania Nacional e do Núcleo de Filosofia da Energia. Está dando como paralisada a minha imagem aqui, ou não? Não. Então é meu computador que está paralisado. Então, a gente está aqui hoje para fazer uma conversa que foi agendada há um tempo com a Elaine Santos, pesquisadora que trabalha em Portugal, para a gente conversar como é que nós chegamos à necessidade de propor uma sociologia da energia para o Brasil e uma filosofia da energia para o Brasil. A gente vai fazer essa conversa e, depois dessa conversa, a gente formatar Meu computador está parado aqui, eu não sei se vocês estão me vendo. Eu estou vendo. Para nós está, pelo menos para mim, você está ok, assim. Está ok, a gente né? Está te vendo normal. Sou eu que não estou me vendo normal. Fecha a tela e volta. Às vezes pode ser isso. Bom, então, após a nossa conversa, a gente estabeleceu uma espécie de uma agenda mais sistemática, né, de troca de materiais, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, a ideia era, eu preparei aqui também uma página, mas vamos começar com a Elaine. Oi, Elaine, então, se você quiser começar a conversa aí, dizendo como é que você chegou na ideia, depois eu vou falar, e aí a gente abre para todo mundo que quiser falar e opinar, e depois a gente faz a parte final da gente tirar uma agenda de conversa. Pode ser? Sim, pode ser. Eu vi que você enviou, quando você enviou o convite desse nosso encontro, você enviou o artigo que eu tinha escrito. Mas aí eu fiz aqui alguns destaques, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler ou não. Entretanto, também já avancei um pouco mais naquele texto, já tenho outras publicações, mas eu fiz aqui um destaque de como que eu entrei nesse tema, só para a gente ter ideias para debater e um pouco do pensamento sociológico nisso também. Não é nada para ser uma aula ou nada disso, ou nem um monte de PowerPoints, é só para a gente ter ideias mesmo, que eu não sei se todo mundo conseguiu ler. Eu vou partilhar aqui, são só 2, tá, gente? É só para organizar o pensamento. Mas pronto. Então, naquele texto, eu falei que desde 2007 eu venho pensando, né, a questão da sociologia junto à energia, e naquele momento eu estava encerrando eu estava terminando a graduação em sociologia, e depois eu comecei a fazer geografia. Então, para os meus amigos da sociologia, muito mais analíticos e muito mais teóricos, a energia e a sociologia ela não tinha uma relação muito assim, mas por que você vai estudar energia? Assim, como é que a sociologia vai olhar para a energia? Então, desde aí eu tenho essa reflexão comigo, assim, que a sociologia ela não está só baseada numa análise de impacto, como todo mundo pensa, né? Quando vai analisar a energia na sociologia, então ela vai fazer um estudo de impacto. Que impactos a energia traz para a população? Não, não é bem isso. Então, eu tenho feito essa reflexão desde 2007, quando eu comecei a estudar efetivamente energia, né? Fiz o mestrado na área de energia, e depois pensei um pouco a teoria do desenvolvimento, pensando a energia na América Latina, pensando também depois na teoria marxista do desenvolvimento. Então, eu fiz uma análise teórica da energia dentro da sociologia, então eu fui pensando a partir daí. E eu percebi que a sociologia e a energia é um tema muito pouco explorado no pensamento social brasileiro. Então, a gente tem alguns autores que tentaram não só ser uma análise de impacto social, por exemplo, Antônio Carlos Bonova, que tem um livro sobre energia, classes sociais no Brasil. Ele acho que foi um pioneiro, assim, eu sempre falo que ele foi o pioneiro em trazer um debate estrutural para a área da energia. E aí eu também fui pensando, né, assim, mas espera aí, a energia é uma centralidade na sociologia, assim, na sociedade de uma forma geral. Então e a energia, por outro lado, ela sempre ficou como um subcampo. Então vai olhar para o desenvolvimento e olha para a energia. Vai olhar para os impactos sociais e olha para a energia. A energia não é a centralidade. E no meu entendimento, a energia é a centralidade, porque se a energia não tem sistema, se a energia não tem sociedade. Então, eu tenho que partir da energia para olhar para os outros temas. E é por isso que eu falei, em busca de uma sociologia da energia, que eu acho que a sociologia da energia precisa ser um campo
que é um campo emergente agora por conta da transição energética, né, das mudanças climáticas, vem aparecendo o tema da sociologia da energia, mas até, né, desde 2007 e até 2018, é um tema pouquíssimo explorado, assim, agora que ele tem aparecido com mais incidência. Então, se a gente pegar historicamente, né, momentos, por exemplo, no caso brasileiro, o petróleo é nosso, ou o pró-álcool, a gente tem uma movimentação da sociedade em torno do tema da energia e dos recursos. Então, no meu entendimento, a sociologia da energia precisa ser um campo dentro da sociologia, mas um campo de fato. Ela não pode ser como um subtema, como ela tem sido nos últimos anos. Então, o foco atual, né, das discussões energéticas no Brasil, e aí tem um outro debate que é feito muito pelo professor Dotti, que ele fala que a energia ela também está dominada por um tecnicismo. Então, se ela está dominada por um tecnicismo, ela vira uma contabilidade de energia, são os contabilistas de energia. Então, eles não fazem um planejamento energético pensando no desenvolvimento brasileiro, eles fazem uma contabilidade de energia. Então, quando a gente pensa em energia, nós vamos ter mais um debate voltado para o tecnicismo, e aí é uma coisa que eu posso falar com propriedade, porque, por exemplo, eu trabalhando no laboratório de energia em Portugal, eu sou a única socióloga em 300 pessoas. Filósofo não tem nenhum, ciências humanas zero. Então, assim, não tem um debate sobre o pensamento estratégico energético. Você tem um debate técnico da energia, nas áreas técnicas, é um debate dominado pelas áreas técnicas. E aí a sociologia também entra nesse campo, mais atualmente assim, para fazer o debate quando as coisas já aconteceram. Então, quando a gente pensa mesmo nos impactos, os sociólogos vão entrar no terreno quando os empreendimentos já existem, quando a energia já está lá. E aí eles vão analisar se teve impacto, se não teve, o que está acontecendo, mas ele não tem aquele debate estrutural que antecede até a instalação desses empreendimentos, seja eólica, solar ou energia hidrelétrica, ou enfim, qualquer tipo de energia. Não existe esse debate anterior dentro da sociologia. E cada vez mais, assim, a sociologia, nesse momento, assim, eu também posso falar com propriedade sobre isso, ela se resume a fazer análise, assim, eu falo que os sociólogos hoje, no campo da energia, eles fazem contagem de danos. O que foi impactante, o que agravou, quais os impactos que a sociedade está sofrendo. Aí é pobreza energética, aí entra os impactos das matérias-primas, né, da extração das matérias-primas, por exemplo, para a indústria da tecnologia. Então, o sociólogo virou um catalogador de danos. Então, a gente não tem um pensamento sobre a energia, sobre as matérias-primas, dentro da sociologia. E aí que eu venho batalhando. A gente tem alguns autores, sim, eu até citei nesse artigo, autores que eu vou buscar lá atrás, porque atualmente eu não encontro ninguém. E aí eu até anotei aqui alguém falando, todo mundo falou temas muito da totalidade, assim, soberania, né? Então eu fiquei pensando nisso, que é um pouco também do meu encontro, acho que é um encontro bastante fortuito, que no mundo que pensa cada vez menos, acho que esse grupo é um grupo promissor, assim, porque todo mundo aqui está disposto a pensar, né? E no mundo cada vez mais indisposto a isso, acho que a gente está indo na contramão, assim, de alguma forma. Então, pronto, esse é o debate da sociologia da energia, ele vem daí. Então, aí, como eu disse, tem alguns autores, pelo menos para mim, né, alguns autores que eu uso como referência, que eu vou buscar lá atrás, tipo o Bautista Vidal, o próprio Antônio Carlos Boanova. Eu tive alguns professores também que escreveram coisas que me ajudam para sair um pouco do debate da interdisciplinaridade, entrar num debate que é da totalidade, que é da e aí a gente pode discutir depois, como eu falei com o Jair, o que é a antidisciplinaridade, que é o que vem depois da disciplina, né? Tem um pensamento do todo, vem antes, desculpa. E aqui, o segundo slide que eu... Então, essa é a minha ideia, assim, como que eu cheguei dentro da sociologia da energia, né? Deixa eu passar aqui, peraí. Pronto, e aí eu coloquei aqui uns próximos passos, pensando um pouco em como vocês já vêm debatendo. Eu não sei, assim, não conheço o grupo, não sei como é que vocês estão se estruturando. Por uma sociologia da energia no Brasil, o que eu tenho feito meio que sozinha, porque eu faço um debate junto com sociólogos que não querem esse debate. Então, eu tenho escrito muitas coisas dentro da sociologia, fazendo essa crítica dentro da sociologia, que a energia não pode ser um subtema, a energia tem que ser a centralidade. Não dá para debater desenvolvimento sem energia, não dá para debater soberania sem energia, principalmente no Brasil e na América Latina. Isso, para nós, não é negociável. É uma centralidade do Brasil e da América Latina.
Então, eu tenho escrito isso muito dentro da sociologia, tentando debater com sociólogos. Eu escrevi esse texto no jornal da USP. Depois eu fiz mais alguns estudos, li mais alguns textos, escrevi num boletim para ciência e tecnologia. E o que eu tenho feito também, em paralelo a isso, é marcar terreno da sociologia dentro das áreas técnicas, porque eu também quero debater com eles. Porque eu não acho que a energia tem que ser dominada pelo campo técnico, senão a gente se encontra também muito isolada. Então, eu tenho feito isso. E o meu trabalho no Laboratório Nacional de Energia, né, a minha proposta de projeto neste laboratório, que é um laboratório extremamente técnico, também foi a partir disso, de tentar entrar nesse terreno, porque eu quero fazer esse debate, eu não quero ficar debatendo somente com os meus pares, assim, eu quero limpar também o terreno do tecnicismo, para eu conseguir levar esse terreno um outro tipo de pensamento, né? Não sei se eu vou conseguir, assim, mas é uma proposta muito ambiciosa. Então, para mim, a energia é uma estrutura, e aí, nesse sentido, também quero, né, e aí espero que vocês consigam debater nesse aspecto, o que a filosofia pode oferecer para esse tema. Eu já falei para o Jário que eu acho que o debate da filosofia da energia, ele é, assim, um debate super, assim, atual, principalmente pensar a filosofia da tecnologia dentro da filosofia da energia. Como, né, falou o Bautista Vidal, lá da alienação energética, então é isso que eu tento trazer esse tema para a centralidade, trazer energia para a centralidade, e aí pensar dentro disso uma agenda que seja brasileira, que tenha características nacionais, né, embora a energia tenha um contexto também global, né, e que traz consequências para o Brasil e para os países da América Latina, mas como é que a gente pensa numa agenda que seja brasileira nesse âmbito, né, energético? Acho que é isso. Eu falei super rápido, mas é porque eu fico mesmo, é como se eu tivesse desabafo. Não, mas eu também vou falar rápido para a gente debater. Isso é excelente, eu acho que é o começo da conversa. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Ô, Marcos, depois, se você quiser formular melhor aí como é que é esse tema da energia apareceu na economia, antes de você quiser falar sobre a epistemologia, seria legal. Só porque eu pensei que, como ela fez esse na sociologia, seria legal também. Tudo bem? Bora? Então, eu quero falar primeiro sobre a filosofia de energia, para dar o contexto, e aí a gente debate, pode ser? Deixa eu só, eu não vou colocar ali, não, eu pensei que... bom, vou começar aqui, Elaine, como é que eu cheguei, depois eu propus o grupo, nós chegamos, né? Então, há muitos anos atrás, a gente construiu um GT, um grupo de trabalho de filosofia da tecnologia no Brasil. Foi um debate muito difícil, porque por que você vai individualizar um campo da tecnologia se você já tinha epistemologia, filosofia da ciência, etc. Então, a gente conseguiu construir uma pauta desde 2015. Então, tem 10 anos, e a gente agora publicou o livro que faz o balanço dessa pesquisa há 10 anos. Então, são mais ou menos 30 professores doutores, a gente fez vários eventos internacionais, no Brasil, na Argentina, e a gente movimentou as águas. Então, esse grupo está consolidado, e foi daí desse grupo, então, que foi nascendo o problema. Qual é o problema? Então, eu falei isso com o pessoal, que é o seguinte: quando alguém não gosta de você e te batiza, é a verdade. É a sua verdade, eu sempre falo isso. Então, eu estava num debate sobre filosofia da tecnologia em Belo Horizonte em 2019, no encontro lá da ExoCity, né? E aí um rapaz chegou e falou assim: olha, você não faz filosofia da tecnologia, você faz filosofia das manufaturas. Eu falei assim: mas é isso mesmo. Então, eu fui batizado, sabe? Aí, essa filosofia das manufaturas, então, tem um grande historiador da filosofia da tecnologia que diz assim, que a filosofia da tecnologia, ela começa na filosofia das manufaturas, né? E aí, então, eu cheguei, e aí um dos temas da filosofia das manufaturas é o tema das forças produtivas.
Então, então, eu comecei a tentar entender esse conceito de forças produtivas. De onde que vem esse conceito? Então, a minha pesquisa levou a um economista alemão, né, Friedrich List, que antes de Marx, ele formula o conceito de forças produtivas. E aí, na formulação sobre forças produtivas, ele vai chamar as forças produtivas de capital. Ela é composta de 3 tipos de capital. Bom, a terminologia vai variar, mas é o capital natural, as matérias-primas, o capital, ele chama de capital mental, o Marx falou comigo que hoje se chama capital humano, e o capital instrumental, ou técnico. Bom, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto foi que eu, então, por vários motivos, cheguei num filósofo brasileiro que chama Álvaro Vieira Pinto. Álvaro Vieira Pinto, então, a minha interpretação é que ele faz uma filosofia do trabalho. O que é o trabalho? O que é trabalhar na periferia? Qual o significado de trabalhar na periferia? Quando ele vai falar sobre o significado do trabalho na periferia, ele vai tematizar as matérias-primas. Ele faz um texto. Precisamos pensar filosoficamente as matérias-primas. E aí ele vai dizer que toda vez que você exporta uma matéria-prima, você deixa de fazer o trabalho sobre ela. E outro que a recebe e a compra vai trabalhar sobre ela. Então, a ideia é de que quando você exporta uma matéria-prima, você exporta potencialmente um trabalho a ser feito sobre aquela matéria que você não fez e o outro fez. Então, o outro vai desenvolver tecnologia que você não vai desenvolver porque você exportou a matéria-prima. E aí, bom, cheguei, a discussão foi, então, cheguei no Bautista Vidal, aí ele fala assim, olha, não tem jeito de você tematizar a soberania nacional, forças produtivas e tecnologia, sem tematizar a energia. Então, esse foi o primeiro aspecto, a primeira chegada. Ele falou assim, não, você não pode debater matérias-primas sem falar em fontes energéticas. Então, tive que ampliar o conceito de matérias-primas e incluí-lo a ideia de fontes energéticas, entende? Quer dizer, o capital natural, vamos dizer assim, ele é composto de matéria e energia. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento foi uma discussão que o grupo fazia a nível nacional sobre as tecnologias de mudança de jogo. Chama-se assim, por exemplo, a IA. A inteligência artificial é uma tecnologia que muda o jogo. Quer dizer, é uma tecnologia geopolítica. Ela não é só uma tecnologia de caráter político, ela é de caráter geopolítico, ela muda o jogo. Então, eu tive acesso a um documento estratégico dos americanos, que eles estavam falando sobre energia, sobre inteligência artificial, aí lá no final, eles falam da energia. É engraçado. Não, ao lado o texto é sobre energia, é sobre inteligência artificial, mas no final entra energia. Então, ele fala assim, precisamos competir, precisamos competir com a competição, uma competição tecnológica, e na competição tecnológica, um dos aspectos da competição é a energia, as tecnologias energéticas de produção, de armazenamento de energia. Aí, esse é o segundo ponto. E o terceiro e último foi o Grupo Soberania Nacional. Nós elaboramos em 2021 um evento que a gente contou com um grupo americano para falar sobre a Revolução Americana, o sistema americano, vários autores, né? E aí a gente fez um debate sobre desenvolvimento. E aí sempre quando a gente fez esse debate durante 6 meses, alguém falava sobre ecologia. Sabe? Mas vocês tem que levar em consideração a sustentabilidade. Esse tema era recorrente. E aí o nosso colega americano, ele sempre falava assim, olha, a gente precisa pensar. Ele introduzia energia, né, como termo médio, sabe? Ele falou assim, olha, a gente precisa de um conceito de energia para resolver isso.
E aí ele dizia assim, ó, por exemplo, a gente não pode usar uma energia que tem uma densidade muito pequena. Então, se o petróleo tem alta densidade energética. Eu não vou entrar no detalhe aqui no debate dos conceitos que tem sobre densidade energética, mas, de qualquer maneira, a gente chegou à conclusão, então, para a gente poder debater ecologia e desenvolvimento, a gente vai ter que considerar o tema da energia. Então, foi daí que aí eu falei assim, ó, então a gente vai ter que abrir um campo para reunir essas reflexões e ver, na filosofia, como é que nós vamos dar uma coerência a essas questões. Então, inicialmente foi assim que eu cheguei ao tema, e aí a gente propôs o grupo, e aí o grupo oi, Célia, você está bem? Está entrando a professora da fisioterapia, né? Então, foi assim que nós chegamos ao tema, sabe, da energia. E aí, agora, a gente já desenvolveu, porque a gente fez uma discussão, um evento, o Marcos também ajudou e tal. Ok? Então, eu passo agora para o Marcos. Pode falar aí, Marcos. Depois a gente abre para todo mundo debater. Depois a Célia se apresenta. Beleza. Bom, eu vou tentar ser amplo e breve ao mesmo tempo, né? O tratamento da energia dentro da economia começa lá no final do século XIX ainda, mas era um tratamento estritamente econômico, né? Estava se tentando achar, por exemplo, você tem um poço de petróleo, qual é a taxa ótima de extração do petróleo para que no longo prazo você tenha o máximo de renda possível. Se eu pegar o petróleo e extrair todo de uma vez e jogar no mercado, ele não vai ter valor nenhum, né? Porque não dá o mercado, acima da demanda, etc, etc. Então, eram considerações desse tipo, né? O marco para a nossa área aqui da economia ecológica é o trabalho de um economista chamado Georgescu Roegen, né? Que sua obra seminal é de 71, mas ele já estava ali há mais tempo, né? Que ele vai falar que, assim, olha, os economistas tratam a economia como um sistema reversível newtoniano. Como se, né, eu usar a energia e criar o subproduto dela, e depois eu pudesse reverter e pegar e transformar esse subproduto em energia de novo. O que não é verdade por causa das leis da termodinâmica, em especial a segunda lei, né, da entropia, né? Então, isso trouxe uma incorporação, né, dessa parte que é uma área minoritária, ela não representa a economia como um todo, né? Então, pelo menos dessa parte da economia começou a encarar a energia como algo intrínseco de todos os processos. Só que, como eu disse, a economia ecológica, ela surge com base nesses trabalhos do Roegen, do Golding, do Odum, né, que é um biólogo, inclusive, de seus orientandos. Mas depois, com o tempo, ela vai se afastando e vai se tornando uma coisa um pouco mais domesticada, né, mais voltada só a medir impacto, igual você estava falando, né? Me identifiquei muito, realmente. Pô, é medir impacto, é denúncia, né? Denúncia, isso está errado, isso está errado. Mas não propõe, né? Não faz alguma coisa mais interessante. Né? Aí eu acabei tentando fugir um pouco disso e cada vez mais para essa questão dos fluxos de energia, tanto na economia quanto no organismo, né? Mas, assim, o estado da arte, basicamente, é esse, né? A gente considera que os processos são irreversíveis, né? Quando eu extraio uma energia e transformo ela, surge o subproduto, e esse subproduto, se for o caso de uma energia não renovável, tanto eu vou reduzir o estoque, petróleo, seja lá o que for, quanto, seja ou não uma energia que não é renovável, eu tenho um impacto dessa geração de energia, do uso dessa energia, né? Então, todas essas coisas precisam ser consideradas, porque originalmente na economia elas eram tratadas como externalidades. Né? Basicamente é isso. Quer falar mais uma coisa, já? No seu tema da epistemologia da energia, né, que você chegou. Uhum. E aí, eu fiz o pós-doutorado com o Jair, a gente fez uma pesquisa sobre epistemologia da energia, que já resgata um pouco algumas coisas da minha tese, né, de doutorado, que eu percebi que a termodinâmica ela também se aplica à cognição do agente que representa o sistema no qual ele está envolvido, né? Então, eu não vou entrar em detalhes, porque é muito complicado, mas, assim, nosso trabalho de epistemologia da energia tentou mostrar como que os conceitos que a gente forma para representar a energia e o uso da energia vão influenciar as tecnologias que são desenvolvidas, os processos produtivos, né, que vão se basear, né, a nossa pesquisa se focou muito na falsa dicotomia entre limpo e sujo, né, que, por exemplo, vou falar, energias, né, solar, eólica, o carro elétrico, são energias limpas? Do ponto de vista do CO2, sim, mas e do ponto de vista da mineração, como você está falando do triângulo do lítio,
né? Para você extrair lítio, você tem que criar grandes piscinões, né? Que ocupam uma área muito grande, né? Enquanto eu estou fazendo isso no deserto do Atacama, o problema até que é pequeno, mas se eu for fazer num lugar onde tem outro tipo de produção concorrendo, né? Fora isso, a mineração tem uma série de outros impactos além desses mais diretos, né? Então, dessa parte da epistemologia de energia, fica essa questão de como os conceitos que a gente usa para representar a energia e seu uso afetam o desenvolvimento das tecnologias e o resultado para a sociedade em geral. Bom, ô Só Elaine, para ter então uma assim, pergunta, Elaine. Não, eu queria saber qual que é isso foi o quê? Um pós-doc, um doutorado? Qual que é foi publicado? Como é que é? O da epistemologia de energia foi o pós-doutorado que fiz com o Jair e tá submetido, né? Já está na terceira revista aí. é culpa sua, não do orientador. Oi, Elaine, então, assim, eu acho que a gente, como se fosse uma primeira apresentação geral, né? Agora a gente pode passar a um segundo ponto, né? Mas antes disso, a Célia, professora, você quer se apresentar, Célia? Que a gente já conversou aqui um pouco, a gente passar para a segunda parte. Oi, gente, boa tarde. Desculpem aí o pequeno atraso, que eu cheguei agora da UFO, estava lá no hospital cheio de intercorrência. Meu nome é Célia Elaine, os meninos já me conhecem, eu sou professora do curso de fisioterapia, né, então nós somos muito ligados a essas questões de sincronidade, né, entre o microcosmo e o macrocosmo, né, a questão da energia das mãos, a questão da sincronicidade com o terapeuta-paciente. Hoje mesmo uma senhora que é sozinha na vida, está internada lá, traqueostomizada, com muitas dificuldades, tem que ter alta e ela não consegue sair da ventilação porque ela desespera, porque ela não tem com quem ficar. Enquanto ela está ali no hospital, tem gente cuidando dela, né? Então, a gente estava usando a equipe multi lá para tentar todo mundo ajudar que ela consiga sair do hospital. Então, eu trabalho muito com essa parte mesmo, tá bom? Obrigada. Então, obrigado, Célia. A gente, antes de passar para a segunda rodada, assim, de conversa, a gente podia, eu vou abrir aqui, então, assim, o Gustavo, né, todo o Gleison, se quiser falar um pouco como é que eles estão vendo o tema, e aí a gente passa para uma segunda parte, pode ser? Se vocês quiserem falar, que aí eu assim, queria fazer a segunda parte, assim, um pouco prospectivo do que a gente teria que fazer para, né, você está buscando a sociologia da energia, né? Então, para conseguir, ou a filosofia da energia, o que nós teríamos que fazer? Então, seria uma parte mais prospectiva, mas antes disso, podia abrir, vocês por favor, quiserem falar aí. Os mais velhos primeiro, o Temível, depois o Ciro, depois o Gleison, depois o Gustavo. Depois a Célia. Impressões gerais, a gente passa para a segunda parte, pode ser? É você, Temível. Quer falar? Não, pode passar. Temível. Pode passar para os outros aí. Eu achei um o apelido dele é Temível, né? Ele produz o temor em todos. É que o cachorrinho que estava latindo aqui, eu não. Na hora que eu falei, opa. Tá bom. Mas pode passar aí. Tira o Gleison, Gustavo, por favor. Na verdade, eu estou um pouco, como eu disse já no começo, né? Praticamente o meu primeiro encontro com vocês. Eu estou chegando agora, mas já impactado com todas essas propostas, né? E toda a interdisciplinariedade, todo o espectro bastante amplo, para não dizer imenso, né? De possibilidades de abordagem desse tema, né? Eu fico bastante, eu lembro, me veio agora, né, sobretudo como estudante ali como pesquisador do século XVIII, né, um livro de um pesquisador francês que é exatamente a ideia de energia na virada do século das luzes, né? Ele
ele vai fazer essa abordagem, inclusive eu tenho ele aqui em PDF, depois posso mandar para vocês. Mas ali, né, é muito mais um contexto do materialismo, do materialismo filosófico, né, pré-marxista e tudo mais. Então, você está pensando no materialismo da própria natureza humana, em que uma das explicações, por exemplo, né, e aí eu me reporto um pouco do que a Elaine falou na sua apresentação, né, a energia é esse elemento fundamental de estrutura, que estrutura o sistema. E esses filósofos do século XVIII, eles estão pensando isso na própria natureza humana, né? Então eu penso sobretudo no Diderot, mas também no Sade, né? O Sade tem essa ideia da energia como o movimento elementar, o movimento essencial da natureza humana. E essa energia, ela é produzida mecanicamente, né, de uma maneira bastante, digamos, materializada, né? Então, por que os homens agem? Ou por que a gente vai se reunir em sociedade, por exemplo? É uma tentativa de aglutinar e de somar essas energias possíveis, né? E, sobretudo, se a gente pensar no que esses caras do século XVIII estão pensando, né? Que é a ideia de uma energia criativa, né? A capacidade que o ser humano tem de criar coisas, né? Então, isso me reporta também algo que o Jairo falou sobre as forças produtivas, né? Eles estão pensando algo dentro da própria natureza humana, que é uma natureza criadora, o que leva também a nós pensarmos outro conceito no 18, que é importante, que é a ideia do gênio, né? Então, o gênio é essa figura que detém, que comporta em si mesmo mais energia do que os outros, porque o gênio, né, essa figura genial, é a figura mais criadora possível, né? Então, filosoficamente falando, dentro desse horizonte materialista, o século XVIII, né? Então, estou pensando no Helvétius, no D'Holbach, no Diderot, no próprio Sade, todos esses autores pensando nessa capacidade criadora, né? Então, agora, e aí algo que eu poderia pesquisar, né, que eu poderia correr atrás, é entender um pouco como que dessa expressão filosófica, ou dentro dessa abordagem filosófica, a gente chega na própria, digamos, relação, né, na própria absorção da matéria-prima, né, da coisa externa, né? Então, como que a economia nascente ali, né, os fisiocratas, por exemplo, pensam essa questão da energia e da função criadora dos seres humanos, né, são dependentes do fornecimento dessas matérias-primas. Mas, enfim, não tenho bem uma pergunta para fazer, porque, como vocês perceberam, eu estou elaborando ainda as minhas impressões, mas de toda maneira vejo vários elementos muito interessantes para a gente fazer essa abordagem tanto filosófica, tanto econômico-filosófica ou econômico-política, né? Muito bem. A hora que a gente for, eu vou mostrar mais ou menos como é que está pensando a construção do campo, né? Aí a gente inclui isso que você está dizendo, acho que dá para incluir, né? Porque, aí, né, Elaine, eu pensei agora que a gente fazer, como é que a gente está pensando a construção desse campo, sociologia da energia e filosofia da energia. Tá? Aí, vocês querem falar, Gleison, Marcos, Célia, Gustavo? Eu quero falar, mas já no âmbito da segunda parte. Tá bom. Segunda parte a gente deixa. Essa primeira parte ainda. A segunda parte a gente começa. Bom. Você está guardando energia. Você está guardando energia, né? Então, assim, se vocês lembrarem aí, vocês falem. Aí a gente vai dar sequência, aí fiquem abertos. Ô, Elaine, então, assim, a gente
podia passar agora a conversa, né? Porque você disse como chegou, nós dissemos também mais ou menos como que nós chegamos no tema, a importância. Como é que você está pensando? Depois eu vou falar como que eu estou pensando e abro para todo mundo aí, né? Como é que o Marcos também tem uma perspectiva. A gente abre aí para depois passar para a parte final, como é que nós vamos fazer uma agenda de conversa. Tudo bem? Você quer começar, então, de novo? Sim, eu só não sei se eu entendi bem a questão. Como é que eu estou começando com o grupo, ou como é que eu estou Não, é o seguinte, pensando na sociologia daqui para frente? Daqui para frente, porque, né, você fala assim, em busca da filosofia Da sociologia. Aí, como é que você está pensando o achado? Quer dizer, como é que na verdade, a construção desse sim. campo? Então, também nós temos uma ideia aqui, eu tenho, alguns colegas têm, uma ideia de como é que esse campo da filosofia da energia seria constituído. Você entendeu? Sim, eu estou pensando muito, assim, eu já venho desse caminho mais individualizado há algum tempo, quer dizer, muito tempo, desde 2007. Então, eu tenho pensado muito sozinha nesse aspecto, assim, cada vez mais. Só que eu acho que a energia, pensando no campo da sociologia, né? Agora eu acho que as pessoas, e aí eu gostei muito da fala do Ciro, porque a sociologia tem um aspecto, assim, a sociologia dentro do debate da energia, né, quando era energia e sociedade, não sociologia da energia, a sociedade no aspecto da energia era entendida de uma forma muito naturalizada, assim, então pegavam o aspecto, a parte técnica da energia e colocavam na sociedade para entender a sociedade. Então, quando a sociologia entra na energia, ela começa a categorizar e dar conceitos e conceituar isso. Depois ela para, né? E aí a gente entra. No Brasil não temos esse debate, mas mais internacionalmente, assim. Depois a gente entra num longo período em que isso não é mais debatido de forma sistemática, e agora, mais recentemente, por conta da transição energética, do tema da energia ter voltado para o destaque, né, da energia e das matérias-primas, tem muita gente entrando nesse debate. O que eu percebo, né, individualmente, assim, eu percebo que, embora tenha muita gente entrando no debate da sociologia da energia, ou energia e sociedade, mais da sociologia mesmo, o debate ainda é bem rebaixado e cada vez mais. Então, assim, eu tenho lido muitos artigos, estou até compilando isso, fazendo uma análise sistemática, assim, muito ampla, para conseguir entender o que as pessoas estão falando sobre sociologia da energia, e basicamente todo mundo fala as mesmas coisas, reproduzindo jargões. Justiça processual é um deles, para falar sobre energia. Então, o que eu tenho pensado, Jairo, é muito mais em tentar retomar esses conceitos dentro da sociologia, trazer eles para o debate da energia, sem perder essa força de conceitos, de categorias que são bases, né? Por exemplo, classes sociais é uma delas, a questão da totalidade é uma delas também, a questão da soberania. Então, são conceitos que a sociologia lá atrás, a sociologia na energia, né, trazia algum pensamento, e que depois isso foi abandonado, e que agora, quando volta de uma forma, de um chavão, volta como um chavão, e não volta categorizado para explicar, de fato, a sociedade. Então, eu estou tentando retomar isso, tanto nos meus escritos, quanto nas pesquisas que eu tenho feito, mais, assim, da literatura mesmo, eu estou tentando retomar como esse debate estava, essa lacuna, e para onde ele vai. Então, o que eu tenho percebido é isso, assim, que embora o debate da energia, né, dentro da sociologia esteja voltando com uma força, não sei se vocês percebem isso, assim, se vocês têm essa percepção, eu não sei, mas vocês podem me falar, assim, para mim, que estou nesse tema há muito tempo, da energia mesmo, eu percebo que eu abro os jornais hoje, só tem matéria sobre energia, tudo está sendo, olha, as taxações do Trump, aqui na Europa, as políticas voltadas para a reindustrialização europeia, todas elas têm a ver com energia. Então, assim, a transição energética trouxe esse tema, então, me parece que o tema da energia voltou a ser central, por uma sociedade em crise, né? Crise da energia, crise do sistema também. Sempre foi assim. O que eu comentei com o Jairo, né? Transições energéticas sempre aconteceram também. O pró-álcool, por exemplo, o nosso pró-álcool é parte de uma transição energética. Teve uma crise do petróleo,
nós tivemos uma política que introduziu o pró-álcool, e que deu certo, né? Tanto que a gente tem carros a etanol. Mas o que eu percebo agora é que a gente está vivendo uma crise do sistema. E quando a gente vive uma crise do sistema, e isso historicamente, a crise da energia, a crise energética também aparece, porque a energia é o sistema. Então, eu estou tentando fazer, e muito angustiada, assim, acho que a minha fala também demonstra isso. Estou tentando retomar isso, tentando muito me espelhar no que foram os grandes autores que eu citei, por exemplo, Boa Nova, o próprio Bautista Vidal. Acho que a gente precisa pensar o país, de fato. Não dá para cair num produtivismo de categorização, né? Dentro da sociologia isso está muito, muito comum, assim, de categorizar as coisas só pela categoria em si. Então, eu estou tentando fazer essa linha histórica do que foi a sociologia da energia, para daí encontrar, né, quem sabe, eu não sei, buscar, eu estou na busca ainda, encontrar um caminho para a sociologia. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu já um pouco, assim, um pouco triste porque eu acho que a sociologia está dominada por um debate muito pós-moderno, assim, não tem mais um debate de fato, né? Tudo é muito dessas categorias, desses chavões, dessas muletas teóricas que as pessoas usam. Então, esse é um caminho que eu estou tentando fazer, assim, de recuperar esse histórico mesmo. Tá ótimo. Pode falar, Marcos. Não, eu só queria fazer um comentário, que você fala de totalidade, né? E isso é quase um crime, né, hoje em dia. Né? Porque, assim, Não, imperialismo é uma palavra que até 4 anos atrás, você falasse, você estava excluído da universidade. Onde já se viu falar isso? Ninguém usa mais isso. Essa categoria está ultrapassada. E hoje está nos jornais, né? Hoje está nos jornais, assim, os jornais mais assim, Estadão, Folha de São Paulo, estão falando de imperialismo. Então, me parece isso, que a gente está vivendo uma crise do sistema, né? A crise da energia. E aí, o que a gente percebe é que esses temas mais centrais, né, que reproduzem mesmo o sistema, eles começam a voltar, porque não tem jeito, assim. Você sai de uma nuvem, né, uma nuvem, assim, bastante confusa de temas e de teorias, e tem que entrar para a realidade mesmo, tá? Dura realidade, não tem jeito. Tá, então, depois eu abro, porque eu queria falar, né, só para organizar a conversa. Eu sei que o Marcos tem as suas visões, mas é porque é o seguinte, então, dessa necessidade de criar uma filosofia da energia, então, o que eu fiz, e depois que nós fizemos, né, foi tentar procurar, como você fez lá, tentar ver se na literatura tinha ou não material sobre isso, né? Então, na verdade, a gente descobriu e conversou sobre, são 2 artigos, né? 2 artigos sobre, inclusive um foi publicado no Brasil em 2014, e a Comunidade Brasileira e a Comunidade de Filosofia de Energia, da Tecnologia, não se ateve. Foi publicado numa revista da USP, em direção a uma filosofia da energia. Eu vou te mandar o texto, e um filósofo que ele vai participar, conversei com ele, depois eu falo, ele vai participar no Brasil, o Herbert Tise, né, que o Marcos leu também. Então, esses 2 artigos, aí, a partir deles, então, a proposta que vai sair agora publicado, o artigo que chama a filosofia de energia como campo interdisciplinar para pensar o Brasil. Então, na verdade, a proposta né, a partir desse diagnóstico da centralidade da energia, como você falou, também faço, né, e aí eu vou tentar ver como é que você vai, então, construir o campo. Então, no fundo, o campo, então, a proposição qual é o problema que está subjacente ao tema da energia. Então, dependendo de como que você diz qual é o problema, você vai ter tantas filosofias da energia quantos os problemas que você quer pensar. Essa é a hipótese. Então se nós estamos falando de uma filosofia da energia para o Brasil, há problemas
próprios ao Brasil. Essa é a ideia, né? Então, e aí eu faço um diagnóstico, e aí, evidentemente, que o diagnóstico ele é disputável. Portanto, o que vai ser pensado, teoricamente, sobre filosofia de energia depende desse diagnóstico. Então, o diagnóstico ele parte de uma oposição, de uma dualidade, de um dualismo possível. O meu supervisor de tese acha que é outra coisa, mas enfim. Então, a ideia, o Vieira Pinto, então, faz um texto sobre que um país não pode deixar de usar as suas matérias-primas para construir um projeto de soberania. Então, é um texto muito teórico, assim, ele faz um debate, né, dizendo, olha, nós não podemos abrir mão do uso de recursos minerais, energéticos, uma sociedade que quer soberania não pode. Então, bom, aí a oposição a essa tese é realmente, evidentemente, a crise climática. Né? Então, você tem aí também um diagnóstico sobre se é crise, se é emergência, se é catástrofe e tal. Então, eu parto dessa polaridade. De um lado, você tem uma crise, eu chamo de crise, outros aí têm outras compreensões do que é, e o uso de recursos para uma sociedade nacional. Então, a partir como é que se resolve isso aí? Eu proponho que a filosofia da energia, então, ela é um campo interdisciplinar, né? Como eu falei para você falou que prefere o termo antidisciplinar, então acho que pode ser um primeiro debate, e aí eu divido a filosofia da energia para pensar esse problema, em 3 domínios. Né? Então, um domínio que seria uma compreensão histórica, filosófica e científica do conceito, quer dizer, nós precisamos fazer esse movimento de como é que, do conceito de energia, como é que né? E aí tá dentro desse campo o debate epistemológico, evidentemente, né? Como é que você nós precisamos, então, examinar as teorias da energia, entender como é que o conceito apareceu, e aí o Ciro falou muito bem, a gente até vai propor, eu vou convidar você, Elaine, a gente vai fazer, o grupo lá a gente vai começar a fazer uma espécie de história do conceito, e aí eu acho também, é o que você está falando da sociologia, como é que ela pensou o conceito, então esse é o que é a energia. O segundo, aí entra a epistemologia da energia, né? O segundo tópico é uma discussão da economia política da energia, e aí você tem os autores, né, vários autores que vão inspirar nisso aí, esse tema, tanto da economia quanto da filosofia, que vão... um deles é Lewis Mumford, que ele vai tematizar períodos históricos, períodos... tecnologia e fontes, ele vai fazer um negócio que é o seguinte, ó, cada época tem um sistema tecnoenergético, tem uma matéria-prima que é mais ou menos dominado e uma rede tecnológica. Enfim, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas ele é um autor, né, de filosofia da tecnologia que a gente usa. E um terceiro aspecto que entra o que eu chamo de estética da energia, que é como que as representações artísticas elas interferem no modo como a gente compreende os processos relacionados à energia e interferem nas decisões políticas. Então, são 3 campos, da minha opinião, que nós devíamos centrar esforços de construção teórica, né? Operar um conceito de energia, né? Operar um conceito de energia, entender os processos de produção de energia numa sociedade e estética da energia. Então, a filosofia da energia ela produziria uma espécie de conceitos sintéticos, ou noções comuns, que eu chamo, noções sintéticas de relações entre campos. Quer dizer, você tem que formular um conceito
dialogue um campo com o outro. Aí seria o papel da filosofia, criar uma interface, uma noção operatória que permita o diálogo. Então, essa me parece que é a tarefa da filosofia. Então, a ideia é essa, como é que nós vamos chegar nesses 3 campos, tá certo? Vou passar para o Marcos, porque ele tem uma compreensão, uma variação desse tema, e a gente abre. Eu não faço tanto uma distinção, né, igual você faz. Assim, eu acredito que a epistemologia da energia, a economia política da energia estão muito ligadas, né? Mas sem entrar em detalhes, né? Eu vejo assim, um grande potencial nesse tipo de pesquisa, né? Porque assim, o que me interessa nessa área é uma coisa assim, quais são os grupos sociais, né? Aí eu vou beber em grande, né, para entender isso. Quais são os grupos sociais e quais são as relações de produção que estão aí nesse sistema energético, para a gente usar o conceito do tecnoenergético, usar o conceito do Mumford, né? Então, assim, eu acho que a parte mais legal de estudar isso é isso, porque a gente fica muito, né, nessa coisa, assim, que é o que eu discuti um pouco no artigo de epistemologia da energia. Por que fazer essa distinção entre sujo e limpo? Porque eu consigo trocar o sistema técnico-energético no atacado. Eu não preciso discutir o paradigma do carro individual, de cada família ter um carro. Não, é todo mundo trabalhar numa empresa capitalista, ser explorado, ganhar um dinheiro, financiar um carro elétrico em 8 anos, isso move o sistema de uma forma como nós temos, né? E, bom, né, assim, não é... Quando a gente pensa, né, dessa maneira mais fragmentada, a gente pode ver que podem existir soluções nacionais, soluções locais, que vão basear, você precisar de tantos conceitos do que é energia, de como se usa ela, produzidos localmente ou nacionalmente, e também isso vai implicar diferentes relações de produção, né, gerando diferentes resultados para cada sociedade. Só que se a gente deixar na mão de quem está fazendo esse processo de transição energética agora, a gente acaba sendo levado a reboque por um movimento de concentração e centralização do capital, que vai simplesmente querer, não, a gente quer mudar tudo para deixar tudo igual, né, para a gente poder continuar a acumulação. Né? Então, assim, que problema a gente está resolvendo? A gente está resolvendo o problema das pessoas, do ambiente, ou a gente está resolvendo o problema de uma elite que precisa continuar sendo elite, e para isso ela precisa, de alguma forma, vender algum tipo de solução, né? Então, acho que, assim, para mim, essa parte que teria uma intersecção com a sua, seria mais ou menos por aí. Tá bom. Sério, os garotos aí querem falar, e aí a gente passa para uma outra fase, né? A conversa. Hoje eu estou querendo mais escutar o que é que vocês estão pensando aí disso tudo, porque, para mim, assim, a gente tem as questões também que vocês estavam falando aí relacionado ao social, que, por exemplo, para mim, né, e eu que trabalho com tecnologia assistiva também, então, produção de energia vai determinar toda uma outra coisa de assistência, né? Por exemplo, vai colocar bateria de lítio em cadeira de roda, vai colocar elétrica, como vai conduzir a impressão 3D para fazer mão mecânica, para fazer outras coisas. Então, assim, toda essa questão de produção vale também para as pessoas que não são a nata, que são, teoricamente, os que a gente tenta incluir. Se a gente tenta incluir, é porque eles são excluídos, de alguma maneira, né, na sociedade. Então, estou tentando juntar o que eu faço com o que vocês estão falando, com o que a Elaine pensa do social, né, porque acho que, e uma pena que eu perdi sua apresentação, Elaine, que era o que eu mais estava interessada. Depois você manda para a gente, por favor, pelo menos um texto que fale do que você falou, por favor. Mas a gente, na tecnologia assistiva, e isso tudo muda conforme muda a tecnologia, sabe? Por exemplo, antigamente a gente enchia os laboratórios de câmera de filmagem para estudar movimento. Hoje em dia, a gente pega um Xbox, aquele outro que tem uma câmera pequenininha, esqueci o nome, que as crianças brincam em casa e a gente consegue fazer análise de movimento. Né? Então, assim, tudo que vai avançando com a produção e o consumo, ele vai sendo adaptado também nas outras áreas, né? Na área da saúde, na área médica.
em todas essas áreas. A gente utilizando agora, tem um monte de questões relacionadas a como vai movimentar o paciente dentro do hospital, tem um monte de camas elétricas que já mudam. Então, assim, a produção da energia muda também a forma como a gente atua nessas questões, né? Só para dar uma participação aí para vocês, do meu ponto de vista de experiência minha. Lúcio, você quer falar alguma coisa? Fala aí, Temível, para a gente ir para uma terceira parte, né, de planejamento, de conversa. Jairo, pelo que eu percebo, a professora tinha até falado da questão assim, dos contingentes, né, que o Brasil não tem a questão aí de a energia, ela sempre ela é só ressaltada quando há uma necessidade, né? Não é pensado de uma forma, vamos dizer assim, quando realmente como um projeto, né, de nação. E a gente já teve algumas crises energéticas e direto temos essa situação, né, de novo, no sentido local, né? No sentido, vamos dizer assim, planetário, né, a gente percebe que esse envolvimento climático também está envolvendo tomadas de decisões, né? A gente tem agentes políticos, como agora o atual presidente norte-americano, né, que influencia tomadas de decisões também de outros países, né, como fonte de energia, a gente pode definir, né, como fonte de energia, e geralmente fica como uma coisa quase um pensamento tecnicista, né? Pelo que eu percebo na professora, talvez eu esteja enganado, professora, e peço desculpa, talvez o que você está buscando é justamente anterior a esse pensamento tecnicista, né? Questionando o uso da energia só como um uso propriamente dito, né? E não como um pensamento, como uma condição social também, né? Então, assim, pelo que eu percebo no contexto aí das exposições, né, tem perspectivas filosóficas, né, tem perspectivas sociológicas e influências, né, dos contingentes, né, e até o Marcos também comentou aí nessa questão aí do entropias, né, o que fazer com energia, né, o que poderia ser feito com energia e, assim, os acessos, né. Pelo que eu posso concluir na minha percepção, sim, o país, enquanto pensamento de soberania, talvez tenha que realmente repensar a forma de tomar uma noção de energia, o conceito de energia, porque esse conceito me passa a impressão que é só apenas forças produtivas, e a gente perde um pouco até a noção do que a gente está fazendo, como se a coisa fosse dada, e vamos seguir um caminho sem, às vezes, sem uma perspectiva da totalidade da coisa, porque tem influência, pensando, igual, quando queremos um país supostamente, como o Marcos falou, limpo, né, com energia limpa, só que, por outro lado, tem questões que também ela influencia. Se for lítio, vai ter lá uma poluição X, né? E assim, quais são as energias possíveis disponíveis para cada país, né? E o Brasil é um país que, querendo ou não, ainda está em desenvolvimento, talvez até bem para trás, vamos dizer assim, mas ele precisa tomar esse tema como um tema até de soberania nacional, né? Para dar vamos dizer assim, ultrapassar seus próprios limites históricos, né? E que a gente percebe que ele foi influenciado muito pela agronegócio. Então, assim, sempre tem alguma influência nas perspectivas políticas de energia, né, de promoção de energia, né, e a gente tem sempre um conflito, né, indústria e agronegócio, e como desenvolver um pensamento que possa criar diálogos entre essas categorias aí de agentes políticos, né, que a gente discutir questões conceituais e ignorar que tem agentes políticos que influenciam nas tomadas de decisões, talvez a gente fique até meio perdido, né? Pode ser até uma discussão muito interessante,
mas ela talvez o fim dela não seja o que a gente espera, né? Sim, é apenas uma discussão filosófica ou sociológica, né? Me passa essa impressão. Então, assim, talvez esse convite, né, dos conceitos ou os termos, né, dessas categorias de agentes políticos, né, que estão pegando especificamente o país, né, o Brasil, né, talvez também seja um caminho, né, para fazer uma tomada de consciência, de reflexão sobre a filosofia da energia ou a sociologia da energia, né? Para ter essa noção, talvez, metafísica da energia, vamos dizer assim, né? E ali criar laços ou interdisciplinaridades, né? Porque, e aí com os agentes políticos, né? Que é o que me passa a impressão, assim, nas discussões que realmente estão emergentes, toda hora você vê num jornal falando de problemas climáticos, transição energética, e, assim, é como se fosse jogado mesmo para a mente da gente, e, assim, possivelmente alguns sabem o que estão falando, outros talvez nem sabem qual é o nível disso aí, qual é a influência que pode causar para uma sociedade, né? A gente percebe que a gente teve mudanças históricas, né? A simples fato de mudar do fogo para o vapor, né? Usando como energia, né? Fonte de energia, né? Foram mudanças fora do comum, né? Que influenciaram comportamentos, né? E então, assim, como pensar a fonte de energia ou a filosofia da energia, né? Ou sociologia da energia num contexto ignorando ou não ignorar, né, os agentes políticos que atuam, né, nas nossas tomadas de decisões. Né? Então, assim, eu sempre fico muito nessa... o tema é realmente relevante, tanto com sociologia da filosofia, sociologia e a filosofia, as duas como parceiro, acredito que são parceiras, e para tomar esse tema da energia para si também, e como um ponto de reflexão. E acredito que sim, acredito que a gente deva buscar esses diálogos, né, essas relações interdisciplinares, matérias e disciplinas, para justamente não ficar fora de um foco, ou ficar só numa reflexão sem o público, né? Como a mesma professora falou, das dificuldades, né? A minha também era, né, de um filósofo X, né? Independente. Eu acredito que vários que estudam outros tipos de filósofos, né, têm essa dificuldade também de acesso e as pessoas, o desinteresse, né? Então, assim, como fazer? O desafio para nós, assim, da área da filosofia e da sociologia, eu acho que conseguir criar elementos, sabe? Eu acho que é alguma coisa nesse tipo para fazer o diálogo, né? E convidar os agentes políticos, os agentes que atuam dentro das tomadas de decisões. Né? E aí eu acho que talvez criam perspectivas, né? De até uma luz, né? Vamos dizer assim, de noções do que queremos a energia para nós, né? Qual é a energia? Que tipo de energia, né? Nuclear, eólica, energia via petróleo, hidrelétricas, ou quais são essas fontes, né, disponíveis, né, para cada tipo de país, quais tipos de políticas, né, porque o que me passa a impressão também que a energia ela não pode virar quase uma metafísica, vamos dizer assim, a parte, né, da sociedade, né? Ela tem que estar, parece com um diálogo, tem que criar laços, né? Tem que criar os elementos, né? E aí esses elementos é que eu acho que ainda faltam, talvez por isso que a gente ainda tem a dificuldade, né? Ou ainda tem poucos agentes pensantes, né? Que falam sobre o tema, né? Mas o caminho, eu acredito que seja esse mesmo, o primeiro passo é a discussão, a exposição do conceito, do ponto de partida, né? Tudo a gente pensa de onde a gente veio, né? Como quem é mineiro, né? De onde vai, né? De onde veio, né? Então, assim, parece que a metafísica nossa, assim, no caso filosófica da energia, né? Vamos dizer assim, da onde a gente quer começar, né? Do qual ponto, qual é o limite ali daquele ponto para a gente fazer um ponto de partida de discussão, né?
E assim, eu acredito que talvez criamos elementos assim para diálogos, né? Para outras disciplinas e também os agentes políticos, né? Que eles não podem ficarem fora do debate, né? Desse debate, até porque eles também, eles, na verdade, infelizmente ou felizmente, eles têm uma força bem maior, assim, de tomar decisões dos caminhos que às vezes não seja tão interessante para a sociedade, no sentido como um todo, né? E apenas, às vezes, um segmento político, né? Que é muito forte. Pegando um exemplo, o petróleo, né? O petróleo é importante, e aí a gente tem recursos, e assim, tem lobbies gigantescos, né? E assim, esses lobbies se perpetuam, né? E assim, qual o passo que a gente pode dar com a transição energética, né? Se esse lobby do petróleo é gigantesco, né? Então, assim, e talvez nem ignorar também, né, a questão do petróleo, né? Se tem como fazer o uso do petróleo e fazer a transição energética também, porque passa sempre como uma coisa contraditória. E acredito, assim, que o ponto de partida aqui, na minha percepção, assim, o que eu estou focando é conseguir criar possibilidades de diálogos e elementos, buscar elementos, assim, de discussão e colocar todo mundo na roda, vamos dizer assim, né? Os agentes políticos, os sociólogos da energia e filósofos da energia também, e os economistas, né? E acho que são temas, parece um conceito, só que ele não é propriedade, né, das áreas, né? Mas a gente precisa criar elementos, né? Elementos para diálogos, né? E é assim que eu acho que desenvolve, né, conceitos, né? Eu acho que é isso, mais ou Tá menos. bom, meu filho, muito bem. Muito bem. Deixa eu te... Você quer falar? É bom. Fale, aí a gente passa para outra parte, por favor. É rapidinho. Não, é só porque ele falou que ia buscar os sociólogos da energia, não tem, só tem. Os outros sociólogos, eles estão só catalogando danos, fazendo análises, microanálises dos locais. Mas eu ia te indicar um livro, eu já indiquei ele para o Jairo, eu indico para todo mundo que eu acho que ele tá. Não é um livro, é uma tese, mas depois foi publicada em livro. O autor eu posso depois passar, se vocês quiserem, Marcelo Michidotti. Ele escreveu uma tese, que tem 900 páginas, Sociedade, Natureza e Energia, Condições Estruturais e Superestruturais de Produção no Capitalismo Tardio. Aí eu acho que é muito densa a tese, e eu sempre volto a ela consultar e ler e reler, porque eu acho que ele conseguiu condensar muito bem todos esses aspectos que você tem uma preocupação muito legítima de não ficar no metafísico, de tentar colar a realidade, de tentar propor coisas e perceber quem são os agentes políticos que estão fazendo, que estão moldando essa sociedade, né? Porque parece que ela vem pronta. Quando a gente não pensa sobre ela, parece que ela está pronta. Então, acho que é um livro, uma tese que você pode procurar, encontra na internet mesmo, muito boa, porque ele faz essa junção de esse pensamento que você trouxe, assim, de tentar unir tudo. Acho que vai ser boa, assim. Se você não leu, leia, que é uma boa coisa. Eu agradeço. O Marcelo, como é que chama? Alguém colocou aí no chat agora. Eu ia até falar isso. Eu não atualizei nem para você que eu ia te mandar, nem o que você me mandou. Eu vou fazer essa atualização. Não te mandei também o material. Se puder, eu falei para ele criar um documento para eu colocar lá as coisas que eu já li. O Marcos, para a gente criar né? Não tive tempo, 3 defesas aí, mais uma amanhã. Não, mas outra coisa que eu ia comentar muito rápido, Lúcio, que eu acho que a transição energética, ela é mais uma acomodação. Ela é uma crise do sistema, assim, então é uma acomodação. A gente não vai ter uma transição energética como as pessoas entendem, uma transição energética justa e popular. Não vai acontecer. Nós não estamos no mesmo sistema, a não ser que mude o sistema. Então, eu acho que a crise do sistema, ele traz a transição energética, a energia é sistema, o sistema econômico não existe sem energia. Então, a crise do sistema, ela traz uma crise energética e a transição energética, ela faz essa acomodação. É uma acomodação mesmo. Então, se você vê, por exemplo, a crise do petróleo também foi uma crise do sistema. E aí, para o Brasil fez sua transição a partir do pró-álcool.
Mas nós tivemos outras crises que trouxe energia nuclear, tiveram várias crises que mudaram os usos de energia, não que no petróleo, o carvão, depois petróleo, ok, mas assim, nada deles vai deixar de existir, é isso que eu quero dizer, é uma acomodação energética, é mais isso do que uma transição, porque eu vejo muita gente, principalmente dentro da sociologia, entendendo a transição energética como se a gente fosse fazer a revolução. E a transição energética não é isso, e é por isso que ela tem um caráter também extremamente mercadológico, porque ela é uma acomodação de um sistema que está ali e que não está sendo incidido no sentido assim, a sociedade tem uma repulsa do sistema, mas não é pela via da esquerda, não é. Sim, ela não está a serviço de uma concepção ideológica, né, política, né? Seria mais ou menos. A transição energética ela está a serviço, sim. Mas essa da energia em si, nós, assim, o campo crítico, né, pensando no campo crítico, ele olha para a transição energética como se ela fosse trazer uma revolução. Então, tem gente pedindo transição energética justa e popular. Isso aí são jargões, não vai acontecer. A transição energética é mercadológica. É uma acomodação de um sistema energético. A gente pode pedir, sim, o fim do petróleo, por conta das mudanças climáticas, a gente pode pedir, sim, o fim das eólicas, o fim das solares, mas, assim, são nichos. A energia como um todo, que é o que molda o sistema, ela está seguindo. Tanto que estão usando petróleo, né, ainda. Não vai mudar. Carvão e tudo. Assim. Então, só para organizar aqui a conversa nossa, a gente vai fazer uma rodada aqui, aí a gente passa, assim, para ver como é que nós vamos seguir a conversa aí mais sistematizada para frente. Eu até vou fazer o convite publicamente para todo mundo aqui, já tinha feito em particular um evento que vai ter aqui no Brasil. Primeiro quem perguntou foi o Gleison. Por favor, Gleison. Aí a gente passa para a terceira fase, pode ser? Gleison, e você é o name not available, você, Marcos? Eu queria fazer um comentário só sobre... Não, mas ele está na sua frente. Pode deixar. É pensando que acabou de falar, depois vai perder o... que acabou de falar. Você? Não, é que a Elaine falou assim, que essa questão do mercadológico, eu concordo 100%, é o que eu estou tentando dizer também na minha fala, né? Só que o mundo real existe. Eu acho que a gente tem uma problemática aí que a gente tem que sempre lembrar, que assim, beleza, a elite vai propor a solução que é melhor para ela, mas ela vai funcionar, né? Porque senão você destrói as próprias bases da criação de riqueza que sustenta essa elite. Então, tipo, é uma dialética que também, né? Talvez eu vou tentar empurrar essa solução que só interessa a mim, mas não necessariamente vai dar certo. Sim, eu concordo. Não, eu disse isso, mas no sentido de que as pessoas têm ilusões em relação a isso, assim, sai da ilusão, assim, tá? Não. Professor, eu só falei do sociólogo da energia, porque, assim, a senhora é a primeira, mas quem sabe vão começar a pipocar vários, né? Basta começar, né? Não tem esperança. É assim, as coisas parecem que acontecem dessa forma também, e tomara que aconteça mesmo, né? Ainda bem que a senhora já começando... Pode falar que é senhora, rapaz, que coisa. Ei, desculpa, professor. Desculpa. Vamos lá, Gleison, por favor. Não, eu vou ser breve aqui. A questão é a seguinte: a energia é algo essencial para se pensar a soberania nacional, e aí a gente tem um problema muito grave aqui no Brasil de tentar puxar para a gente os problemas que não são necessariamente nossos. Por exemplo, a questão da transição energética é mais uma necessidade europeia de criar um modelo, por exemplo, pelo caso da Alemanha agora, que pelo fato de ser dependente do gás russo, ela foi mais, pelo menos até onde eu percebi, até mais afetada com as tarifas e imposições contra a Rússia do que qualquer outro país da Europa ou até do mundo. Então, assim, pensar numa transição energética ou numa questão energética para o Brasil, provavelmente não vai ser a mesma coisa que vai se pensar para a Europa. A realidade deles é diferente da nossa. Então, acho que o Lúcio falou sobre a questão de qual tipo de energia, se vai um ou outro. O Brasil ele tem a grande potencialidade de não preocupar de ter a necessidade de utilizar simplesmente uma fonte energética. Tem a capacidade de utilizar várias delas, desde a termoelétrica,
termoelétrica, desde da energia hidrelétrica e várias outras fontes diferentes. E tentar ver justamente isso para conseguir analisar melhor a sociedade brasileira e qual ao modelo energético que seria capaz para defender a gente de uma interferência externa no futuro, por exemplo. Bom, eu acho, Elaine, que era isso, né? Assim, a primeira ideia era a gente contar mais ou menos o que a gente está fazendo. Evidentemente que precisar melhor, né? Você contar e a gente pensar um pouco o que a gente vai estar pensando para fazer no futuro, né? Então, eu só queria, antes de abrir a rodada para a gente poder finalizar, que esse grupo nacional de filosofia da tecnologia, né, eu tive lá no Piauí no ano passado, fiz a proposta, foi muito criticado, né, de filosofia da energia, quer dizer, dentro do grupo da filosofia da tecnologia, achavam que não tinha que individualizar um campo específico para pensar a energia e ela podia ser pensada a partir de outros campos, né. De qualquer maneira, o negócio é dinâmico, e aí eles chegaram à conclusão, né? Não, tem que ter o evento, tem que ter o tema. E me perguntou se eu não queria organizar, né? Eu falei assim, é evidente. E aí, então você monta aí os convidados, vamos ver se tem financiamento. Então, eu já falei isso individual. Então, aí vai acontecer o evento, né? O evento vai ser um evento internacional. O evento vai acontecer a partir de setembro, né? A partir do dia eu coloquei aqui, do dia 15 de setembro, 15, 16, 17 de setembro, e aí a conferência inaugural o Herbert Tise, viu, Marcos Godoy, aceitou fazer a conferência para a gente, né? Eu conversei com ele é um filósofo da energia. Herbert Tise. Aí eu vou mandar para você, viu, Elaine, o texto dele, né, que ele escreveu sobre... os dois artigos, né? Então, ele vai fazer a conferência online. Eu e o Marcos Godoy vamos falar sobre filosofia da energia e sobre epistemologia da energia, Marcos. Então, eu não te falei, mas você vai comigo lá, se der certo, para Teresina, tá? Nós vamos viajar juntos, né? Então, aí, a Elaine também, eu a convidei, eles acharam ótimo, então, vamos fazer a sua palestra online, né? Eu perguntei se você viria ao Brasil, aí a gente vê depois, em setembro, se você estiver aqui, a gente fazer uma, né? E aí, eu já falei, mas eu acho que a gente não tinha conversado, o Michael Marder. Você conhece, Elaine, o Marder? Ele dá aula na Espanha, no País Basco, ele é casado com uma brasileira, fala português, só que ele é russo. Então, ele é russo, fala português, né, fala inglês, evidentemente, ele é poliglota, também é um filósofo que tem um site que tem um monte de material sobre Hegel e energia. Ele é um dos filósofos da energia. Eu o convidei, mas assim, ele tinha cobrado um prolabore e eu não sabia o que fazer. Então, não sei como é que o pessoal fez lá, ele vai participar online. Quem é, Michael? Michael Marder. Eu vou mandar também, eu estou devendo você, mas esse final de semana eu vou agilizar as trocas, pode deixar. Ele tem um site, tem muito material em várias línguas, sobre filosofia da energia, Hegel, tem vários autores. Sim, né? Acabei de encontrar. Ele é impressionante. Trabalha uma filosofia vegetal. E aí vai ter uma mesa lá do pessoal do Piauí também, sobre design das tecnologias energéticas, porque eles discutem a ideia de um design virtuoso, usa Aristóteles para pensar design das tecnologias, né? E tem um professor da PUC do Paraná, que também
fala sobre filosofia ecológica. Então, ele é representante da CAPES, está convidado. E o nosso grupo Soberania Nacional, eles falaram assim, vou colocar o pessoal do grupo, a gente vai fazer uma mesa, né? O Lúcio e vários outros sobre o tema da terra, né? O Lúcio vai falar sobre a terra em Vico, o Jailson Dias, que é meu irmão, vai falar sobre a trilogia da terra em Glauber Rocha, como que ele pensa a terra na trilogia da terra, terra em trânsito e tal, etc. O Gustavo vai falar sobre o problema da geografia em Maquiavel, e o Silvano, que defendeu o doutorado, vai falar sobre biomassa e energia em Alvieira Pinto. Então, assim, vai ser o primeiro encontro internacional, assim, e aí, fora isso, todo mundo que quiser apresentar, eles vão publicar, vão abrir para as apresentações, né? E eu acho que seria, então, a minha ideia é a gente propor uma conversa em torno desses temas até chegar a setembro. É isso que eu queria propor, que, né, todo mundo que quiser, a gente fizesse aqui uma conversa sobre os temas que vão ser abordados. E aqui, internamente, nosso grupo, né, a gente ficou um pouquinho desarticulado esses 2 meses, mas a gente vai voltar agora, assim, sugestão de fazer um debate sobre o conceito de energia, na história. Então, a gente aqui vai fazer, vou mandar lá para o grupo, o conceito de energia em Aristóteles, né? Professor especialista, diz que o conceito de energia aparece que é Aristóteles que inventa o termo, energeia. Então, colega do Ciro, colega nosso, vai fazer uma conferência. Um colega do Rio vai fazer uma conferência sobre o conceito de densidade de fluxo energético. O que é esse conceito, né? O Fábio Coelho, colega, vai falar sobre evolução, o conceito de energia espiritual do Bergson. E aí vai sair a programação, depois a gente vê o Ciro, Célia, a gente não fechou ainda, né, Marcos? Então, depois a gente... Mas, assim, é só para entender, só para ver o que a gente está querendo fazer, Laine. Aí a gente pode passar agora para a rodada de conversa, né, de como é que nós vamos continuar o nosso papo na sequência. Pode ser? Era isso aí. Fica aberto, então, quem quiser falar e dar as impressões. Não, eu só queria, já falei bastante, mas eu só queria dizer, eu acho muito legal, achei que os temas são bem, assim, importantes, mas eu queria só depois, se for possível, assim, ver como que está organizado para eu tentar me enquadrar aí de uma forma mais, né, para não ficar perdido aí uma sociologia da energia, tipo aí, busca em todos os espaços, né, e buscando e não encontra. Então, só para eu tentar enquadrar o debate dentro do que eu já tenho feito, nessa linha de debate de vocês também. É isso. Ninguém vai falar mais nada, né? Não, tá todo mundo pensando, né? Tá certo. Sim. Deixa eu falar com você, então. A ideia, primeiro, o pessoal teve a ideia de falar o seguinte: como é que nós podemos pensar a transição energética? Esse é o fio condutor do evento lá, sabe? Como que nós podemos, quais são os conceitos que nós temos disponíveis para pensar a transição energética? Então, o que você conhece e o grupo conhece também, o Diego Hurtado, que é o nosso colega amigo lá da Argentina, né? Então, ele mandou agora, que eu não tive tempo realmente de organizar o tanto de material. Ele me mandou agora um material, ele também está convidado, vai falar. Ele acabou de ter acesso. Ele é um quadro do Estado argentino, né? Um intelectual. Ele teve acesso agora a um material um livro que ele me mandou, eu vou disponibilizar também, que ele falou exatamente isso que você está falando aí da transição, que ninguém vai deixar de usar, e nunca a gente deixou de usar madeira, por exemplo.
Então, ele problematiza essa noção de... Nós vamos acumulando uma e outra. Então, ele quer discutir esse tema. É engraçado, você falou, e ele falou assim, olha, eu quero discutir esse tema, estou pesquisando, estou escrevendo, publicando. Então, ele está problematizando a ideia de transição energética, né? Tem outras... Então, eu estava pensando, então, por exemplo, como é que você pensa a transição? Me parece que para você falar em transição energética, você precisa de uma sociologia. Você precisa de sociologia porque você precisa de uma teoria social sobre como que as sociedades fazem transições, não só energéticas. Você precisa de sociologia por causa disso, porque se você não tem uma teoria social, como que uma sociedade, né, produz transformações sociais. Então, a minha conversa era essa. Então, aí eu fui pesquisar isso aí, quais são as teorias que tem, mais ou menos, sobre transição. O Marcos está mais atualizado que eu, vai ajudar mais. Mas, então, tem o Darcy Ribeiro. Então, o Darcy Ribeiro, ele me parece, uma teoria sociológica das transformações, porque o processo civilizatório ele vai produzir uma análise da sociedade a partir das transições energéticas. Ele fala que toda vez que uma sociedade faz uma transição de uma determinada energia, ela muda a tecnologia militar, a tecnologia de produção, muda os costumes, muda as relações sociais, muda a ideologia. Então, é uma teoria sociológica, entende? Que é baseada naquele conceito do White, sistema cultural, aquelas teorias sociais americanas, pós-funcionalistas, entende? Quer dizer, é o debate com funcionalismo. É uma teoria funcionalista da transição energética. Então, essa o Pierre, eu esqueci o nome, é o White, que é o sistema cultural, e ele escreveu sobre energia e sociedade, dizendo assim, olha, toda vez que a mudança da energia muda a sociedade. Então, tem uma teoria funcionalista, me parece, da modificação e aí também da transição energética. Eu só para você falar qual que é o espírito do debate contigo, né? Então, aí, veja bem, tem o debate aí, por exemplo, o conceito de antropoceno também é uma teoria sociológica, né, de como que a sociedade está se transformando. Então, tem um debate contra a teoria do antropoceno, que é o Malcolm, que chama o Capital Fóssil, que é o texto-chave, né, que ele faz uma análise da Revolução Industrial e fala assim, quais são as causas de que você passa para você usar o carvão, né? Por que você vai usar o carvão se você tinha, por exemplo, na Inglaterra, processos que iam usar a energia hidrelétrica, né? Então era mais vantajoso usar construído do que carvão. Então, ele faz uma análise, aí usando o que você falou, quer dizer, relações de classe. Não, a transição, como ocorreu na Inglaterra, foi uma luta de classe, quer dizer, era mais vantajoso para o capital o fóssil. Então, ele constrói esse conceito de capital fóssil. Então, veja bem, eu não sei como posicionar. Então, a minha conversa com o grupo, com você, no caso desse evento, é isso. Quer dizer, qual a teoria sociológica, ou o Marx fala de economia política, que nós temos para caracterizar o conceito de transição. Você entende? Essa é mais ou menos aí, só para a gente dar mais um passo na conversa. Sim. Tá bem. Entendi. Você Sai precisa... um pouco da coisa, transição justa, transição é... sim, qual que é a sua teoria da transição? Então, aí eu acho que seria legal você, enquanto socióloga... Sim. O que é uma transição? Qual é o conceito de transição do ponto de vista sociológico? Isso que seria interessante a gente debater, sabe? Na minha opinião, né? Não sei o que o Marcos, os colegas acham.
Eu acho que vai bem nessa direção, até ouvindo você falar do Malcolm, né, lembrando o livro dele, eu fiquei pensando também num livro do antropólogo chamado James Scott, que se chama Against the Grain, em que ele tenta mostrar, né, porque para mim a energia é uma coisa um pouco mais ampla, a gente pode discutir em outro momento, né, mas, por exemplo, produção de alimento também é energia em algum grau, tanto pode virar biomassa, quanto a gente precisa se alimentar para trabalhar, né. Então ele vai mostrar para ele, vai defender a tese dele de que a agricultura ela se baseou em cereais, não porque eles tinham uma característica natural, que era melhor, mas porque era mais fácil de tributar. Então a gente está falando do momento pré-capitalista, mas em que você já tem uma elite empurrando a sociedade numa determinada direção que é mais vantajosa para ela, né? Então eu acho que é bem legal essa discussão. Qual é o livro? E você vai fazer, então, vou fazer a mesa comigo sobre isso. Então, está definido já. Qual que é o livro? Eu perdi aí. Against the Grain, né? Contra o grão, né? Do James Scott. Eu já vou colocar o título lá na sua palestra sobre isso, tá? Você viu aí, ô Lúcio? Já não resiste mais, não. Já é isso mesmo, você viu, né? É brincadeira. Ô Ciro, aí a gente pode, e o que você fala, como é que chama o que você disse do século XVIII, o autor? Quem que é? Fala aí, como é que chama? Chama Michel Delon. Eu tenho um livro aqui, eu posso encaminhar para vocês. Por favor. Mas ele vai buscar o conceito de energia lá na antiguidade, né? Ele faz, a primeira parte do texto é uma recuperação desse termo que vai da antiguidade, passa pela medievalidade e tal, mas como ele vem na sua relação com a ideia de força, né, que é basicamente dentro da teoria retórica. Então, a energia ela tem uma tradição que é uma tradição retórico-literária, né? Então, a energia é a força do orador. Aí, com o pensamento, a filosofia da natureza, no século XVII, XVIII, você tem já uma outra perspectiva, que eu acho que é mais próxima dessa perspectiva que a gente está trabalhando, que é a da filosofia da natureza, em que você tem, né, a energia como esse elemento propulsor da ação. Não mais uma consciência, não mais um espírito, a alma, mas a energia, né? Não é a alma que move o corpo, mas o corpo ele detém uma força natural que a gente chama de energia. Então, aí eu acho que, pelo menos na minha perspectiva, eu teria vontade de contribuir com o grupo em duas perspectivas, né? Primeira perspectiva, talvez até eu posso apresentar esse texto, tentar fazer uma apresentação desse texto, tentar, digamos, resumir para o grupo, né, essa história que esse filósofo francês faz, e é muito competente, né, um grande conhecedor do século XVIII, mas o que eu também me interessa muito, né, eu tenho, ao ter trabalhado com a teoria da propriedade, na discussão sobre a ideia de justiça, eu me deparei e tenho pensado muito ultimamente, né, na ideia de necessidade, que é a ideia do necessário físico, como que esse necessário físico, por exemplo, se desenvolve, por exemplo, no século XVIII, no debate bastante extenso e com muitas contribuições nesse 18, que é da ideia do luxo, né? Então, como que a necessidade se complexifica? E aí você tem, por exemplo, uma teoria da justiça que quer exatamente proporcionar aos indivíduos o básico. Ou seja, o que é o básico para sobreviver, né? Então,
Eu acho muito interessante esse texto do James Scott, eu conheço esse texto, e é muito interessante para pensar exatamente como que a complexificação da necessidade, a necessidade da propriedade, por exemplo, né, e consequentemente a instituição do Estado, se estabelece basicamente nessa necessidade, né? Então, todas as teorias político-filosóficas, e aí depois no 18 econômicas também, né? Então, todo o elogio da agricultura por parte da fisiologia é basicamente dizer que o quê? A sociedade ela precisa cuidar antes de qualquer coisa da agricultura, porque é a agricultura que dá o básico, a energia básica para aquela sociedade funcionar, né? Então, eu acho, pelo que eu entendi que o Marx falou, né, nessa ideia de energia um pouco mais ampla, né, a gente pensar esse processo de complexificação das necessidades por meio tanto da propriedade quanto da própria ideia do básico, digamos, que a gente precisa para mover o nosso corpo, mover a vida, né? Então, tem o debate sobre a vida. Então, assim, tem muita questão. Eu acho bastante interessante, por exemplo, a gente pode chegar no Marx e naquele livro que ele escreveu sobre o roubo da madeira, exatamente quando ele vai discutir sobre, né, em que medida a madeira ela é fundamental, essencial para a manutenção, né, como produtora de energia termal para os indivíduos no frio, né? Então, eu estou muito tentado a entender mais essa parte da teoria da energia, na medida em que ela, digamos, está relacionada com esse processo da necessidade básica, né? Então, por exemplo, a propriedade como a garantia do necessário básico, e que vai agora já ampliando, escancarando o horizonte, né? Que vai ter a discussão do século XX, século XXI, exatamente sobre ao fato de se poderia ou não privatizar exatamente essas origens energéticas, né? Essa matéria-prima energética, né? Em que medida em que privatizar os nossos recursos minerais, por exemplo, ou de privatizar a exploração do petróleo, não é um ataque, um assinte à nossa soberania, né? Então, assim, eu queria bastante contribuir, tanto na parte da teoria da energia, quanto na parte da teoria filosófico-política, dessa apreciação, né, do necessário básico enquanto necessidade, como a necessidade como energia. Tá bom, você está compitado já. Né? Pode deixar. Deixa eu dar um encaminhamento aqui. Então, Elaine, então a gente vai continuar nosso grupo aqui. A gente tem eu vou te mandar, a gente vai terminar de fechar o planejamento. A gente tem o nosso debate aqui, sabe? Aí se você puder, você vai participando. Mas aí eu acho que a gente tinha que combinar aqui agora o nosso próximo passo, né, contigo. Você entende? Então, assim, você está convidada a setembro, se estiver no Brasil, a gente vai ver a passagem. Sim. Se não, vai ser online mesmo, né? A gente conversa. Mas acho que a gente e aí o Ciro e os outros colegas, a gente vai organizar esse debate nosso aqui e, né, eu acabei de fechar o projeto CIEX aqui, eu vou abrir outro, então, para a gente poder ter os certificados, vou fazer a oficial, a programação vai ser oficial, depois o Marcos vai me ajudar, mas vamos conversar agora, assim, para a gente passar para o encerramento. O próximo passo,
contigo. O que você propõe? Eu não sei, eu tenho que ver como que é a agenda de vocês, no sentido do que vocês estão pensando, para eu tentar me enquadrar aí. Mas eu acho que seria interessante. Você disse que vai sair um artigo seu agora no boletim da Exocity, né? Isso. Eu acho que a gente podia debater esse texto, esse seu texto. Ele é bem curtinho, assim, ele é uma ampliação desse que eu escrevi na USP, né? Porque agora eu estou ampliando o debate, assim, em termos de... Estou buscando mesmo, como eu disse, né? Estou vendo historicamente o que foi, como esse debate foi sendo feito. Então, eu estou nesta fase, assim. Você que sabe, se você quiser, a gente, assim, faz essa discussão. Se não for o caso, eu acho que até setembro a gente podia conversar sobre transição, né? Sobre teorias sociológicas da transição, né? Fazer a próxima conversa, se não for o seu texto, começar um pouco essa conversa aí, que a gente... O que vocês acham aí? Talvez para fazer um esclarecimento, né? Assim, o grupo ele tem temas muito variados, né? Então, assim, você não vai ficar muito forte de qualquer jeito. Você pode escolher o tema. Tá bem. Sim, é verdade. É porque a gente, como é um grupo interdisciplinar, por exemplo, a Célia está aqui, a gente vai fazer uma conversa sobre energia psíquica. Quer dizer, como ele é um grupo que agrega várias competências, tem outros debates também, sabe? Para também ficar institucionalizado. Nós somos um grupo institucionalizado, então ele tem várias questões, né? Discutimos sobre energia, metabolismo celular, fizemos... Mas, enfim, eu acho que aí a gente encontrar a conversa contigo aí, para a gente poder errar juntos, como diz, né? Eu acho que a gente pode debater esse texto, assim, até... Não sei quando essa conversa vai ser, mas acho que até lá eu devo já ter avançado mais, assim. Daqui um mês. Tema, acho que dá para fazer Daqui um mês, né? Acho que até mais, porque vocês têm que lembrar que eu faço isso em paralelo com o meu trabalho mesmo, que não, né? Então... Você que manda, você vê a sua agenda... Oi? O quê? Não, eu digo assim, você vê sua agenda, é só um horizonte, assim, o próximo passo poderia ser isso. Sim. Né? Você vê sua agenda, e aí a gente combina, eu convido, né? A gente faz uma conversa. Sim. Sim. Mas se vocês fizerem debates entre vocês, eu consigo tentar estar, assim. Tá bom, eu vou... Essa semana, então, eu vou mandar lá no grupo. São 2 grupos, o Soberania Nacional, que são temas mais políticos, e o de Filosofia da Energia. Eu vou mandar uma proposta fechada agora de atividade e te envio. Aí você se organiza. Sim. Né? Sim. Que aí eu consigo também me encaixar, assim. Pode ser. Com algum avanço que eu tenho até lá. Eu preciso muito da sociologia da energia. Porque eu preciso entender como a sociedade transiciona. Essa é a minha... Entendeu? Como é que ela faz? Por que ela faz? Como é que ela faz? Quais são os móveis, né? Sim. Mas essas teorias, dentro da sociologia, as teorias da transição, isso é um mundo, assim. É um mundo de debate. Teria que pegar uma vertente, assim, para debater. Pode ser teorias da transição dentro do aspecto energético, assim, para relacionar com a crise sistêmica. Essa parte eu acho que teorias de transição, aí a gente, isso é um mundo mesmo. Pois é, mas um sociólogo, a pergunta é a seguinte, um sociólogo, quando fala transição, o que você escuta? Você entende? O que você escuta? Isso, por exemplo... O que é transição para uma sociedade, né? É mais isso, assim. Isso precisamos saber. É continuidade, é o continuismo ou é de fato uma mudança, né?
Então, mas é um problema de crise de relações sociais, é uma crise do capital, quer dizer, o capital quer novas fontes energéticas, o capital quer se capitalizar, abrir novos recursos. Acho que é esse, né? O que é uma transição? É uma questão espiritual, né? A humanidade Não, eu agora acho que quer, entende? A humanidade agora quer mudar. dentro da energia é um debate mais sobre reindustrialização, o que a gente está vivendo agora, sobre indústria, sobre potências, né? Sobre hegemonia. O debate ele gira em torno disso, assim. Esse debate sobre a transição, né? Ele vem muito mais daí, dessa tentativa de reindustrializar, assim. Então, esses planos verdes, né? Essa industrialização voltada para o verde, ela está muito relacionada com isso, tanto com a questão das mudanças climáticas como um pano de fundo, não como um modo central, que empurra mais esse debate, mas tem uma questão com a industrialização, reindustrialização, né? Da Europa, dos Estados Unidos. No fundo, eu acho que eu penso isso, assim, que é uma reacomodação, assim, de uma crise que a gente está vivendo, né? Até com a ascensão da China e tudo. Eu acho que a gente Agora, pode se você conversar. comparar isso historicamente, isso dá um bom debate, assim, comparar historicamente, né? Em que momentos as transições aconteceram, o que estava acontecendo ali, historicamente, naqueles períodos, né? Em termos de transição energética, assim. Eu acho que é uma ponte que o grupo tem economista e tal, e filósofos políticos, eu acho que é um bom tema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar isso que você falou assim, numa ementazinha, e que eu achei interessante, porque é um ponto de, né? Porque você fala o mote como mudança climática, as mudanças climáticas, né? Mas quando você olha para as ações desses países, e aí eu posso falar bem, assim, no sentido de estar acompanhando essas políticas diariamente, o que você percebe é que a mudança climática ela aparece ali como uma sombra, assim. O foco não é esse. Está muito mais numa cadeia de valor, e de produção mesmo, né? De tecnologia, de indústria, está muito mais relacionada a isso. As preocupações políticas e de investimentos estão mais relacionadas a isso, e muito menos com as mudanças climáticas. Mas o debate social é sobre mudanças climáticas, porque as pessoas têm essa ideia de que a transição energética vem por conta das mudanças climáticas. Que sim, é verdade, mas não é o foco, assim, não é o mote, não é isso. Eu acho que é um tema para conversar seria esse, né? Seria esse um tema para a gente conversar. Sim. O dia pode. Uma coisa, isso aqui é uma coisa que eu já tive discussões em outros momentos, assim, com pessoas, não estou dizendo que seja o caso, né? Mas com pessoas que não acreditavam que existiam mudanças climáticas, isso aqui. Eu falo, não, isso é do interesse do capital, de ficar falando isso. Olha, o capital ele vai se usar dos problemas que existem para avançar a sua agenda, né? Não é que o problema não existe. Então, eu acho assim, que a primeira coisa que faz o dominó cair é o aquecimento global, as mudanças climáticas. Aí todas as outras pecinhas que vão caindo seguem a lógica do capital. Sim, é isso mesmo, assim. Não é que não é a negação das mudanças climáticas, não é isso, assim. Não, mas o foco do debate não é esse, assim. Do debate dentro do sistema mesmo, assim. É só olhar os investimentos, é só olhar as políticas, olha para isso e aí vocês vão perceber que não é bem assim. E até os investimentos fracassados, né? Eu estava vendo sobre a questão dos carros a hidrogênio, por exemplo, que as empresas automotivas japonesas investiram muito e que ficou em segundo plano, porque a China explodiu com o carro elétrico, né? E que eles estão até hoje tentando achar um lugar ali para manter essa tecnologia útil. Não, agora para o hidrogênio eles pensam mais caminhões, o foco está muito nesse, assim, estático, nessa área de caminhões. Ô, Marcos, agora eu vou discordar de você, porque é o seguinte, veja bem, você fala, não, a questão é a natureza, é o clima, quer dizer, isso é uma visão de Montesquieu, quer dizer, o clima é que controla
as sociedades, entende? Quer dizer, É esse caso particular, não é toda a história da não, humanidade. eu sei, mas você já está esboçando uma teoria da transição que não passa pelas lutas sociais, quer dizer, o pano de fundo é a crise, e aí o capital se apropria da crise. Sim, mas qual Como se não fosse uma crise do capital. Você entende? sim, mas ela é produzida endogenamente, isso eu não estou dizendo. Mas ninguém que estava industrializando lá no século XIX, introduzindo a máquina a vapor, sabia que ia dar nisso, né? Aí foi acontecendo, os caras têm que se adaptar, né? Mais ou menos por aí. Tá, o debate vai continuar, né? A gente... Olha a Célia disse aqui, ó, Célia, preciso de energia para as minhas necessidades básicas. Alguém quer fazer os comentários final para a gente encerrar? Né? Tá tarde lá em Portugal, né? Não, está escurecendo aqui, vocês estão vendo. Não, eu quero fazer um comentário breve, quero agradecer a oportunidade, quero agradecer por conhecer vocês também, acho que pelo menos eu consegui encontrar um grupo onde eu consigo debater, porque, né, como eu disse, eu estou falando mais sozinha, assim, e aí também tem uma dificuldade sozinha de conseguir encontrar uma linearidade, assim, no pensamento, né, e conseguir buscar e encontrar a sociologia da energia. Mas é isso, obrigada. Nossa, eu que agradeço a gentileza. A felicidade é a mesma, viu? É recíproca, viu? A felicidade, a gratidão, assim, também é recíproca, né? A gente vai aprender muito com você, né? Então, a gente ficou muito feliz. Né? Temível, você é o temível. Senhorinha, com essa senhorinha. Desculpa, viu? Desculpa, professor. Elaine, depois eu abro para todo mundo. Eu gostaria muito de agradecer a gentileza, a paciência, né? O tempo para conversar conosco. E eu acho que a gente precisa de mais gente, então eu fico muito feliz. O Ciro também está vindo aqui, nós estamos cooptando o Ciro. E precisa de gente inteligente, né? É isso que nós precisamos nesse país, de gente inteligente. Então, eu fico muito feliz, tá? Obrigado. Gente para pensar. Gente inteligente, né? Não é isso? Vocês querem falar aí, Ciro, tal, para a gente... Vamos encerrar a gravação? Olha, tem o Gustavo aí também, que não falou muita coisa aí. Opa! O Gustavo tá fumando. Você para de fumar. Nada, tô tranquilo aqui, tava só escutando ali de rabo de olho também. Como ele é muito jovem, ele escuta mais do que fala. Ele tá certo. Mas, no geral, aí foi muito bom. Achei bem interessante também. Inclusive, eu tô fazendo uma matéria de antropologia. Achei até bom para dar uma aproximada com o que vou ter de apresentar na disciplina. Eu acho que a gente tem muito pano para manga aí para a gente conseguir elaborar, mas tem muita coisa em comum e em ressonância em conjunto para a gente estar trabalhando e desenvolvendo coisas para pensar o bem do país, né? Questão da soberania também e tudo mais que a gente tem de implicação a partir da energia. Muito bem. Amanhã a defesa do Gleison vai virar mestre, né? Então, tomara que dê tudo certo. Tomara. Olha, manda o link aí, se tiver. Tá bom, eu acho que vai ser importante. Gente, posso encerrar a gravação, então? Agradeço a todos, muito obrigado. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Peraí, gente.